A abrir a arena temos o tempo que se está a fechar para concluir a correção de todos os exames nacionais do ensino secundário. Os professores têm de o fazer até ao fim do dia de hoje para que o Governo não falhe o calendário que o Executivo próprio teve de reajustar devido aos imensos problemas com a digitalização das provas. Ontem, o Ministro da Educação anunciou que 92% dos testes já tinham sido avaliados, mas os docentes continuavam a relatar problemas como a falta de folhas de continuação, por exemplo. Pela primeira vez este ano, as mais de 300 mil provas do 11º e 12º anos estão a ser classificadas em formato digital. As pautas vão ser afixadas na sexta-feira, assim promete o Governo. Vamos desde já apresentar os nossos convidados para uma análise a esta notícia. Cristina Mota, porta-voz do movimento Missão Escola Pública. Madalena Dionísio, aluna do 12º ano. Rodrigo Queiroz e Melo, diretor executivo da AEP. E José Miguel Antunes, da CONFAP. Bem-vindos os quatro. Vou começar por si, Madalena, é inevitável. Está confortável com o sistema de avaliação? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a representar mais dos 160 mil alunos que realizaram estes exames nacionais e não, sendo uma resposta curta, não estou confortável com este novo tipo de correção. E eu penso que os restantes colegas por todo o país, nós estamos do lado da inovação, do avanço tecnológico, mas não estamos do lado da confusão e da rapidez com que isto tudo aconteceu, que só causa o caos. E que receios têm? Que a possam levar a pedir uma reapreciação da prova, por exemplo? Tem algum receio, tendo em conta o facto de não ser avaliado pelo mesmo professor, eventualmente ter havido partes da prova que não foram juntas à prova como um todo? O quê? O que é que a preocupa? Eu compreendo que o objetivo é aumentar o rigor, mas todos os dias temos ouvido na comunicação social sempre uma polémica nova acerca deste sistema e é isso que nos deixa preocupados, é saber que há folhas por aí perdidas, há folhas de continuação, lá está, perdidas, trocadas, e isso preocupa-nos. Por exemplo, há pessoas que rasuram 3, 4 folhas e só responderam na última. Imagina o stress que é pensar que nessa pergunta pode ser zero. Certo, exatamente. Pode estar a resposta que devia ser avaliada e, no entanto, não aparece. Cristina Mota, o que é que nos pode contar de convocatórias à última hora? Temos tido testemunhos disso, de professores que foram chamados ontem, até mesmo hoje, quando o Ministro da Educação tinha dito que os professores iriam ter um tempo de 10 dias para fazer as correções e as classificações. Neste caso vão ter 12 horas, não é? Alguns deles. Alguns deles, efetivamente. O que é que nos pode dizer sobre isso? Ora, antes de mais, boa tarde, agradeço o convite e cumprimento todos aqui os presentes e lá em casa. Relativamente a convocatórias à última da hora, temos tido, desde o fim de semana em que professores foram contactados telefonicamente para, portanto, serem convocados. Durante o dia de ontem também temos relatos de professores que foram convocados e, inclusive, no dia de hoje também temos informação de professores estarem a ser convocados para classificação. Aliás, temos informação que durante o dia de hoje alguns professores receberam cerca de 440 itens para classificar. Sim. Outros receberam 200 itens para classificar. Quando são itens, só para fazer aqui o esclarecimento, itens no fundo são respostas dadas pelos alunos, depois não são as provas, não é? São questões. Portanto, são questões. Cada item é uma questão de uma prova. Ora, antes de mais, estas convocatórias vêm desmentir a afirmação de Fernando Alexandre quando disse que, portanto, este prolongamento do prazo era uma medida preventiva apenas, existiam condições para o prazo ser cumprido no dia 10, mas para garantir aos professores efetivamente os 10 dias úteis para classificação, este prazo tinha sido prolongado. Ora, com esta situação que temos neste momento, e há pouco um colega dizia, nem 10 horas vou ter para conseguir concluir o trabalho. Entretanto, fomos informados, e é uma informação que, portanto, estamos a aguardar ainda que tenha outro feedback, que há professores a serem contactados neste momento para entregarem as provas até amanhã. Portanto, já um dilatar do prazo. Exatamente, pelo menos para alguns. O que leva a Missão Escola Pública a questionar porque não se faz
para todos, até porque se estes professores estão a ter este prazo alargado e tendo em conta que eles apenas classificam uma questão de um exame, mesmo que os outros professores já tenham concluído o processo, o exame não está completo. Portanto, este alargamento do prazo deveria ser alargado para todos os classificadores, portanto, pelo menos 24 horas, até porque, relativamente ao adiamento da fixação das pautas, que passou do dia 14 para o dia 17, com 3 dias a mais, a classificação teve apenas mais 2 dias para ser concluída. Portanto, não faria, na minha opinião, grande transtorno se pelo menos 24 horas a mais tivéssemos para concluir este processo. Processo este que já vai ser muito difícil de ser concluído com o rigor que falava há pouco a Madalena, e que foi um dos argumentos para a aplicação deste processo, era termos maior rigor, mas vai ser muito difícil, não pelo trabalho dos professores, não pelo trabalho dos classificadores. Esses estão a dar o seu melhor, mas que num curto prazo de tempo não vão ter a possibilidade de verificar. Mas nem coloque em causa essa questão. Coloque em causa, por exemplo, o número de itens que estão a ser classificados de forma incompleta, que, apesar do Educa ter vindo desmentir a Missão Escola Pública quando referiu que nenhum item estava a ser dada indicação para ser classificado de forma incompleta, nós temos, aliás, no dia de ontem, às 13h20, temos reportes de classificadores que dizem: aguarde, caso não receba a folha de continuação, classifique a prova tal como está. Sim. Portanto, existe indicação para que no momento em que termina o prazo de classificação existirem efetivamente itens que podem estar incompletos, e os classificadores têm a indicação para os completarem, para os darem como concluídos. Portanto, o rigor está aqui muito em causa. E outra questão, que certamente depois poderei falar mais à frente, mas que deixar aqui ao alerta: durante a tarde de ontem, as escolas tiveram indicação para dar indicação da versão que determinados alunos tiveram, dado que no momento da digitalização essa folha não consta. Lembro que essa folha foi criada, portanto, uma folha que surgiu posteriormente, que revela de algum modo a impreparação de todo este processo, em que nos cadernos não estava assegurado um espaço para que o aluno indicasse a versão. Então teve que ser criada uma folha à parte, que foi enviada às escolas depois a acompanhar os cadernos, mas que é mais uma folha que está junto ao caderno e que, tendo em conta as folhas de continuação perdidas, agora se junta a elas, talvez estejam no mesmo lugar, e que faz com que não exista uma informação que é essencial para um outro processo, que é a classificação automática, e só no final destes dois processos estarem concluídos os itens de desenvolvimento mais a classificação automática, é que poderemos ter uma nota, e nós questionamos se o rigor poderá ser garantido com tudo aquilo que está a passar, e nem sequer sabemos como é que está a ter lugar esta classificação automática, um feedback, se está a ser considerado uma amostra que já nos permita concluir que a plataforma, nestas questões, não está a cometer os mesmos erros que cometeu nas outras. Cristina, já voltamos a ouvi-la. Agora, ouvindo a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, Rodrigo Queiroz e Melo, isto trata-se aqui de uma questão de gestão. Quer dizer, há uma opção política de modernizar todo o sistema, mas depois a gestão não foi a melhor, está à vista. E a minha pergunta era mais nesse sentido. Porque muitas vezes se diz que há uma diferença de gestão no ensino privado face ao público, mas aqui o privado leva pelo desfuncionamento do sistema público. Como é que olha para isto tudo? Bem, vamos lá ver. Boa tarde a todos. Eu acho que aqui a primeira palavra de qualquer pessoa, quando intervimos nisto, neste momento que vivemos, não pode ser, enfim, de compreensão pela ansiedade dos alunos, das famílias e pelo trabalho dos professores que estão a classificar e que de repente não sabem, são 500, e portanto, reconhecendo essa enorme dificuldade, e é um processo de mudança tecnológica onde tudo o que podia correr mal, correu mal. Portanto, aparentemente houve problemas de digitalização, houve problemas de software, houve problemas talvez iniciais na concepção das folhas. Portanto, nas diversas dimensões de um processo de mudança desta magnitude, tudo correu mal. Agora, aqui a nossa preocupação ao nível da gestão do processo são duas. Em primeiro lugar, às vezes ouvimos, percebemos a intensidade da emoção, mas quer dizer, nem nos passa pela cabeça que alguém esteja a fazer coisas de propósito. Portanto, há aqui um processo que todo ele correu muito mal, com diversas razões. Aqui há tempos, já não sei quem dizia, e com muita razão, que nestes processos de mudança muito grande, que dependem de fundos europeus, de repente as pessoas estão a tomar decisões por causa das regras dos fundos e não pelo que é necessário pós-processo, e portanto eu diria que no privado a grande questão é a pessoa tem o seu dinheiro, tem o seu orçamento, faz as suas decisões, e portanto quando andamos a correr, isto tem que ser feito, senão temos que devolver dinheiro, muitas vezes dá disparate.
E temos que aguardar, na verdade, apesar de tudo e infelizmente, até dia 17 para perceber o que aconteceu. Acha que só nessa altura é que consegue ter uma Só aí leitura é que conseguimos perceber, porque, por exemplo, aqui a Madalena e bem levantou uma preocupação, que é um aluno que foi riscando e só respondeu corretamente na última folha. Que, entretanto, não aparece. Que não aparece. Será? Bem, nem me parece impossível aceitar-se que esse aluno não tenha a classificação nesse item que merece ter em função da resposta que deu. E, portanto, se a folha não apareceu, tem de aparecer. Quer dizer, há aqui algo que chama a atenção de toda a gente, que é problemas com testes, e testes que desaparecem ou não desaparecem, assim que sempre houve desde que há avaliação externa centralizada em Portugal. E há sempre nestes processos de massa um problema, 2 problemas, que não sei quantificar, se é 1%, 2%, o que seja. Neste momento, e isto não é mau, mas é uma realidade, temos também de ter consciência que muitas coisas que ficavam entre o aluno que se perdeu o teste e como é que se resolve, o júri nacional, o que foi, e as soluções mais diversas que tinham, hoje em dia vamos estar todos a olhar. E, portanto, há um número de problemas que vão seguramente existir, que sempre existiram e que agora se tornam visíveis. E aqui há um ponto novo e que se calhar resultou da crise, parece-me que resultou da crise, e para o futuro vai ser fundamental, que é, parece uma boa prática e que já não pode voltar para trás, que é todos os alunos terem gratuitamente, imediatamente, acesso à sua prova. Como a Cristina, conversávamos há bocado, isto não é tudo, porque também queriam provavelmente ter acesso à correção, ou seja, ao processo intelectual do classificador sobre aquele item. Que isso pode levantar até questões relativamente ao modelo de classificação, porque deixa de haver as anotações dos professores, não é? E, portanto, como é que se rebate depois no campo da reapreciação? Não, mas aí o rebate, repare, a reapreciação, ter as anotações de quem atribui aquela classificação pode-me ajudar no processo intelectual, mas o rebater continua com todos os direitos garantidos, que é, há critérios de classificação, há um item e uma resposta, e, portanto, foi ou não aqueles critérios bem aplicados, e, portanto, se aquela classificação é a correta, e isso está assegurado. Vou interrompê-lo, porque vamos confirmar exatamente aquilo que a Cristina Mota há pouco avançava. O Ministério da Educação acaba de prorrogar justamente o prazo dado a alguns professores para que entreguem as provas classificadas para lá da meia-noite de hoje. Portanto, confirma-se aquilo que dizia, e o prazo é bastante dilatado, é até ao meio-dia de quarta-feira, portanto são mais 12 horas, é meio-dia justamente, que aqui se acrescenta. Convidava agora para entrar nesta conversa o nosso convidado, que está pacatamente no Porto, à distância, e José Miguel Antunes, que vem em representação dos pais, dizia que pode entrar sempre na conversa, sempre que entender, mesmo à distância. Tem carta branca para isso. Quais são as preocupações da CONFAP aqui chegados? Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Portanto, os pais têm assistido a tudo isto tentando manter a calma possível. E cabe a organismos ou associações como a CONFAP manter-se aqui quase como um fiel da balança, no sentido em que temos que trabalhar com os dados que temos, não podemos ser geridos por redes sociais e temos que manter aqui a calma possível e transmitir essa calma quer a alunos, quer a pais. Como disseram há bocado e bem, portanto, até dia 17 temos que aguardar e temos que acreditar que esta data vai ser cumprida. Eu percebo e nós percebemos a ansiedade dos pais e dos alunos, mas de facto nesta altura é o momento dos professores e dos professores corretores, porque nesta altura não são os pais que vão fazer a correção, não são os alunos que vão fazer a correção, os alunos já fizeram a prova, portanto agora já não podem alterar aquilo que fizeram e obviamente que estamos todos muito ansiosos para chegar a hora e abrirmos o enunciado e vermos se de facto a prova que está do outro lado foi a prova que foi feita, se tem as folhas todas. Aquilo que nós gostamos sempre é de manter, dar o benefício da dúvida e acreditar que no dia 17 as coisas sempre correrão para o melhor. Sabemos que isto foi é um processo muito complexo. São 300 mil provas, é muito papel. Todos nós vimos as imagens do famoso armazém onde elas estão. Todos nós acreditamos que todos os envolvidos no processo, seja o Ministério, sejam os processos corretores, sejam os diretores dos agrupamentos, estão todos a fazer o possível para que as coisas decorram da melhor maneira, mas também temos a noção que um processo e uma alteração desta magnitude terá sempre alguns processos. Aquilo que nós nunca assistimos, e que se calhar todos comungarão, é um escrutínio
tão grande como está a haver agora. Nós agora conseguimos acompanhar em direto, 92%, 94%, 95%. Portanto, existe aqui um escrutínio que se calhar nunca existiu, ou pelo menos nós não nos lembramos que exista. Claro que tudo o que seja escrutínio é sempre positivo. É sempre positivo que exista escrutínio. Agora também queremos acreditar e dar um benefício da dúvida, e na bocadinho a professora Cristina Mota estava a dizer, devia-se dar um adiamento de prazo. Nem de propósito acabou de ser dado o adiamento de prazo. Portanto, acreditamos que neste processo todos estão de boa fé e vamos acreditar que no dia 17 todos vamos conseguir olhar para as pautas e cada aluno vai conseguir olhar para a sua prova. Sim. Cristina, exatamente, não sei se porventura já tem essa informação, tendo em conta que há bocadinho avançou com uma informação que, entretanto, nós confirmamos, que é o número de professores, no fundo, que vão gozar desta prorrogação. Não temos noção do universo que isso representa no total dos classificadores. Não, isso ainda não sabe. Por enquanto ainda não temos essa noção. De qualquer forma, isto é uma notícia que a conforta, que no fundo vai ao encontro da sua principal preocupação, que é as provas serem bem corrigidas. Sim, as provas, acima de tudo, temos que garantir haver tempo para isso. O seu rigor. Nós, na Missão Escola Pública, tínhamos avançado. De manhã já tínhamos dito que o processo, acreditávamos que o processo iria ser dado hoje como concluído, com exceções a serem apontadas como residuais para depois serem posteriormente classificadas. Um reparo, portanto, disse que nós tínhamos avançado com uma informação que se veio confirmar, a Missão Escola Pública não o faz diferente. Portanto, uma informação que nós avançamos, tal como esta de que havia itens com possibilidade de serem classificados de forma incompleta, quando nós avançamos com uma informação é porque ela se confirma. Portanto, não avançamos com questões que realmente não possamos confirmar, como esta do número de alunos do número de professores que agora estão a usufruir deste tempo. É um tempo insuficiente. É um tempo que devia ser alargado a todos e que, acima de tudo, não deveria ser contabilizado, ou melhor, o adiamento de prazos ou a indicação do adiamento de um prazo não deve estar sujeito a pressões políticas. Por exemplo... Parece-lhe que o Ministério, em concreto o Ministro da Educação, está pressionado agora por não falhar mais prazos, é isso? Sem dúvida, tem uma guilhotina sobre a cabeça no dia 17. Portanto, existe aqui uma pressão política para que os prazos se mantenham, desde logo. Portanto, daí esta resistência em dizer que prolonga o prazo, esta resistência em adiar o concurso de acesso ao ensino superior. Lembro que neste momento, com os prazos que estão aqui a ser indicados, as reapreciações e as avaliações da segunda fase serão afixadas em dia posterior ao término do prazo, obrigando alunos a terem de recorrer a processos alternativos, a exceções, a requerimentos, a mais burocracia para conseguirem fazer essa candidatura, que poderia perfeitamente ser evitável se se prolongasse mais 2 pontos. E relativamente à CONFAP, é justamente uma destas questões. Lembro que a CONFAP representa as associações de pais. Pais que nos contactam à Missão Escola Pública, muitas vezes a dizer que não se sentem representados pela CONFAP, talvez justamente por este acreditar, portanto, uma forma muito tranquila de lidar com esta situação. Com pouca exigência, isso eu pedi-lhe, José Miguel Antunes, pedi-lhe uma reação. A questão muitas vezes não é essa. A questão muitas vezes é que nós tentamos trabalhar sempre por organismos oficiais, ou seja, em vez de estarmos a criar grandes alvoroços, nomeadamente nas redes sociais, aquilo que nós tentamos fazer é informar-nos de facto nas fontes fidedignas e dentro dessas fontes e dentro desses organismos tentar perceber onde é que podemos ajudar. Porque é muito fácil criar alvoroço e hoje em dia então o mais fácil o que é difícil é encontrar soluções. E aquilo que a CONFAP tenta sempre fazer é não entrar no jogo político-partidário. É importante que os pais não sejam muitas vezes joguete nas mãos, seja de partidos políticos, seja de movimentos, sejam do que for. É importante que os pais tenham a sua voz própria. E aquilo que nós muitas vezes temos dificuldade é, de facto, distinguir aquilo que nos chega dos professores daquilo que nos chega dos encarregados de educação. E isso é uma dificuldade que nós temos muito grande e trabalhamos todos os dias nesse sentido, de tentar perceber se aquilo que nos está a chegar é uma reclamação, é um problema de um professor ou é um problema do encarregado de educação. Porque nós temos relatos de vários encarregados de educação, mas já agora lembro se os professores têm ou não têm mais itens para classificar, é um problema do professor.
se tem muitos itens ou poucos itens. O problema não é do professor, o problema é de se garantir o rigor da classificação para estes jovens. E é isso que os professores estão a reclamar. Os professores não queriam alarido de forma alguma. Os professores alertaram a 23 de abril que este processo iria trazer complicações. E a nossa preocupação é, acima de tudo, o rigor, o trabalho com que nós trabalhamos com estes jovens e que neste momento está em causa. A Confap, por exemplo, podia, neste momento, questionar se a segunda fase tem condições de arrancar de hoje a uma semana. Se a segunda fase vai ter lugar a sua classificação desta forma digital como está a ter. Nós lembramos que a Confap, que é subsidiada por valores públicos, também tem de ter uma posição pública. E os pais precisam disso, os professores precisam disso e, acima de tudo, os alunos precisam disso. Já agora ouvimos só Rodrigo Queiroz e Mel. Deixa só ouvir justamente José Miguel Antunes sobre esta segunda fase. É aqui uma questão muito concreta. Estão descansados? Estão tranquilos? É assim, aquilo que nós fazemos em público não é necessariamente aquilo que nós fazemos em privado. Não é por se pôr um comunicado numa rede social que esse comunicado passa a ser uma verdade. Nós podemos, eventualmente, estar em contacto direto com o Ministério, ou com a Secretaria de Estado, ou com o Sr. Secretário de Estado, de forma a perceber se, de facto, é necessária essa alteração da segunda fase ou não. Portanto, nós aqui temos duas hipóteses. Ou estamos do lado do barulho, ou estamos do lado da solução. A Confap está, e sempre esteve, e espero que continue a estar, do lado da solução e do lado da resolução dos problemas. Se no dia 17 houver, de facto, um problema sério, que não sejam apresentados os resultados, que os alunos não possam ver a sua prova, aí, claro, a Confap terá que estar junto daqueles que representa, que são os pais, os encarregados de educação, que é assim que é o nome, associações de pais e encarregados de educação, e estar do lado deles e defendê-los junto do Ministério. Nesta altura, conforme eu tenho dito, é uma altura dos professores, da correção dos professores corretores. Não é a altura dos encarregados de educação. Provavelmente lá chegará a altura deles e nessa altura lá chegaremos. E como saberá, houve pelo menos um comunicado público por parte da Confap, para além de todas as reuniões que temos tido, formais e informais, junto do Ministério e da Secretaria de Estado. Portanto, a Confap sente-se perfeitamente à vontade nesta matéria, até porque é a nossa forma de estar, é dessa forma e não de outra. Portanto, o nosso objetivo é sempre, será sempre trabalhar pelas famílias. Desculpe, José Miguel Antunes, a Confap, de certa forma, ouvindo, corrobora aquela declaração do Primeiro-Ministro que considera que muitas pessoas, no fundo, criaram aqui um ambiente de alarmismo quando a situação, enfim, vai acabar por ter um desfecho positivo. Nós queremos sempre acreditar que sim. Portanto, se o semáforo está vermelho, temos que esperar que ele fique verde. Ele até pode estar sempre vermelho, mas neste momento nós estamos à espera que ele fique verde. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a saber se demora muito, se demora pouco, se vai ficar mais cor de laranja. Não, nós estamos à espera que o semáforo fique verde. Muito bem, fica Portanto, estamos aqui a fazer conjecturas e o mais importante neste momento é estarmos atentos, estarmos vigilantes e esperar então pelo dia 17 e que as coisas corram pelo melhor. Rodrigo Queiroz e Mel, fazia aqui sinal que queria entrar neste debate. É só chamar a atenção para Vamos lá ver. O haver diferentes perspectivas e haver alguma emoção pública é bom até para pôr pressão em quem tem que resolver para resolver o assunto. Agora, mais ruído ou menos ruído não antecipa. Há uma coisa que me parece importante. Primeiro, o sucessivo adiamento de prazos não me espanta, porque o sucessivo adiamento de prazos só não sabe que é assim que se gera um processo desta complexidade, quem nunca geriu o processo desta complexidade. Portanto, se eu ponho o fim do prazo daqui a 5 dias, vou alterá-lo. Portanto, há aqui uma calibração das expectativas que, enfim, só quem tem toda a informação é que a pode fazer. E isto só para introduzir que todos esperamos que dia 17 esteja tudo direitinho cá Mas fora. parece-lhe que o Ministro está aqui refém dessa pressão política, não querer fazer má figura e, no fundo, correr o risco de, mais uma vez, falhar os prazos que o próprio estabeleceu. Qualquer político não quer falhar Mas prazos. até que ponto é que isso poderá toldar a gestão? É nesse sentido. Se essa gestão não está mesmo a ser condicionada... A gestão, condicionada ou não, é um problema de quem tem que gerir o processo. O que nunca ninguém aceitará, e aqui não é só os privados, os públicos, ninguém aceitará, é que se no final haja provas que foram classificadas sem considerar todas as páginas, ou que foram, que isso não seja corrigido, e que não seja corrigido a tempo dos alunos poderem candidatar-se em primeira fase. Mas aqui no caso da segunda fase, acho que dia 17 ver se há... Também, porque no cenário sair mal, e há aqui uma coisa que eu gostava de salientar, porque assim nos preocupa bastante aqui os colégios na gestão de dia 17, 18 e 19, que é algo que ainda não temos instruções,
e aí é um processo paralelo, deveríamos já saber como é que nós vamos disponibilizar aos alunos as provas. Mas vamos ver, isto não vai ser um processo absolutamente fácil. Portanto, as escolas públicas e privadas vão receber, não fazemos ideia se é um link para uma base, mas vão receber algo e só as provas é que sabem, só as escolas é que sabem a que aluno é que responde. E, portanto, nós vamos receber códigos ou um PDF ou um link, não faço ideia. E depois vamos ter que mandar isso a cada aluno. Ora, muitas escolas têm poucos alunos, esse vai ser fácil. Agora, há escolas públicas e privadas que têm 300 alunos a fazer exame, 200 alunos, as grandes secundárias. Isto não se faz em 2 horas e isto tem que vir tudo muito direitinho para depois seguir direitinho para os outros. E, portanto, é preciso, espero que o processo seja fácil e que tenhamos tempo de dar aos alunos. Depois, os alunos vão receber, e há aqui essa parte, e agora ainda a preocupação da Madalena, há um primeiro ponto que não tem a ver com a classificação ou não e os pontos que eu tive, que é eu olhar para aquele link e ver, ok, eu tenho todas as respostas, porque esta parte, o que vamos receber não é bocados, há de ser a prova toda. Certo. Eu respondi a tudo, mas a minha nota não corresponde, e, portanto, não classificaram de certeza alguma das minhas respostas. O primeiro ponto é... Mas como é que se fará a prova disso, pois, Madalena? Eu também gostava de perceber com que nível de ansiedade um aluno do 12º, que é um período crítico da nossa vida, estamos a apontar para a universidade, por aí fora. Como é que isto se gere em termos de ansiedade? Porque isto é um período definitivo, definidor. Este momento dos exames nacionais é um dos mais importantes do nosso percurso escolar. Nós estudamos anos e anos a fio para este momento, por isso tem de ser levado a sério, porque está aqui a nota, a maioria, falo por mim e pelos restantes alunos do 12º ano, a maioria deve ir para o ensino superior e por isso está com receio que a sua média possa prejudicar o seu sonho. Por exemplo, para nós uma 10ª é muito importante. Com uma 10ª entramos ou não entramos no nosso curso. E isso, porventura, o facto de serem vários professores a avaliarem, professores a avaliarem consoante o item que for, dificulta a tal ideia da 10ª, porque um classificador, porventura, pode perceber que vai buscar uma 10ª, um item que tira... Não, mas isso não. Não? Isso pelo contrário. Este sistema é muito mais justo para a Madalena e para os colegas. É muito mais rigoroso. Não concordo. Se faz favor. Não concordo, porque todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. Nessa questão de se classificar apenas um item, para já existe aqui uma ideia errada. Os professores não classificam uma prova até ao ano passado, não pegam numa prova e não a avaliam até ao final, não a classificam até ao final da prova. Portanto, o professor, eu posso lhe dizer, o processo da esmagadora maioria dos meus colegas e eu própria, começávamos por classificar as escolhas múltiplas, que não era o que dava trabalho, portanto esta questão se veio dar a questão da classificação automática, não era nada que nos preocupasse a classificação das escolhas múltiplas, mas depois começávamos com itens. Portanto, eu o ano passado tive 35 provas de 12º ano para classificar. Eu peguei no primeiro item de desenvolvimento, classifiquei todas as primeiras provas daquele item, depois a seguir passo ao item seguinte. Portanto, aqui a ideia e a justificação para o aumento de rigor é que um classificador que só está a classificar 1 ou 2 itens, a maioria está a classificar 2 itens, acaba por ficar especialista naqueles itens em termos de critérios de avaliação. Mas eu lembro, a minha formação em termos de psicologia é apenas dentro da psicologia educacional, mas julgo que todos temos uma ideia de como funcionamos quando estamos num estado de alerta. Ou seja, quando nós temos a sensação de dominar determinado aspecto, acabamos por, de algum modo, ter aqui uma falsa sensação de segurança. Quando não entendemos que não o dominamos, estamos mais alerta. Portanto, o facto de um classificador estar a classificar sistematicamente o mesmo item pode acontecer até levar a mais erros. Portanto, em vez de estar sempre alerta e a consultar os critérios de classificação. Mas já agora, relativamente ao rigor deste novo processo, eu também questiono. Portanto, o objetivo seria garantir que as classificações pudessem serem mais justas, mais rigorosas. A média do ano passado de filosofia que teve este sistema não se manteve relativamente ao ano anterior. E relativamente às reapreciações, ao número de aumentos de nota, também se manteve. Portanto, o facto de ter sido classificada com este sistema não teve alterações relativamente ao anterior. E no que diz respeito à questão da consulta da prova, que foi anunciada este ano com uma grande novidade, que o aluno vai ter acesso à prova, eu acho muito bem. Eu estou com a Madalena. Nós, nesse aspecto, concordamos que devemos de inovar, efetivamente, e a questão de se ter um link para consultar a prova é, de facto, muito significativo. Agora,
O que vai acontecer é que, efetivamente, mais alunos vão ter acesso às provas, no entanto, esse acesso que têm tem muito menos informação do que o anterior. Ainda que no anterior todo o aluno pudesse ter. Tinha era de ir à secretaria pedir uma cópia do seu exame. E agora tem o seu exame no seu telemóvel se for preciso. No entanto, como falávamos há pouco, não vai ter junto a cada questão as classificações das subetapas. Eu sou de matemática e classificava cada questão, e a Madalena no ano passado fez os exames de 11º ano, e os classificadores junto a cada questão colocaram as subetapas. Portanto, aquele aluno olhava e tinha Certo. ideia se naqueles critérios... Isso desta vez não vai ter. Não vai, porque o aluno o que é que vai ter? Isso, Madalena, isso é razão para pedir uma reapreciação? O que é que... Sim, o mais provável é haver um aumento das reapreciações e destes pedidos. Lá está, o facto de haver um acesso facilitado a visualizarmos o nosso exame, eu acho isso excelente, e mais a reapreciação. É o que deve de acontecer, porque nós estamos inseguros com o enorme número de falhas e polémicas que há ao redor deste novo sistema de avaliação. Só nos faz indicar que o melhor é pedir uma reapreciação de prova. Sim. Pois, mas está a ver, aí é preciso ter cuidado. Aí é preciso ter cuidado, desculpe-me intervir. É preciso cuidado. É isso que nós ainda hoje dissemos, é preciso ter cuidado, porque a reapreciações, a nota tanto sobe como desce. Ou Sim, seja, mas nós estar não já a fazemos partida isso. a dizer que vai pedir uma reapreciação, aquilo que nós estamos a dizer aos encarregados de educação não é que não peçam a reapreciação. Devem analisar a prova como um todo, e de certeza que o professor concordará comigo, devem analisar a prova como um todo e perceber se há ali algo que poderá fazer subir a nota. Porque Mas estar a nenhuma dizer, antes de ver a reapreciação prova, pode que já ser vai pedida pedir por si para só, uma tem que ser fundamentada. reapreciação, é preciso ter cuidado nessa reapreciação. É só a única alerta que nós deixamos. Mas os professores avisam-nos desde Sim. logo que até eles são disponíveis para nos ajudar. Que há razões para o pedido da Se houver. reapreciação. Os professores, o que a Certo, Madalena se diz houver. é que se deve Sim. consultar Não, a exatamente, prova... para limitar os riscos de que a nota baixa. Isso, Ou seja, o aluno avança para o pedido de reapreciação se lhe for recomendado que, olha, há aqui argumentário suficiente para que a nota venha a E é subir. necessário, necessário Certo. esse argumento. Não se, Certo. não se Sim. pede Sim. uma reapreciação só por si só. Mas já agora, relativamente ao dia... Cristina, estamos a fechar. Certíssimo. Relativamente ao dia 17, deixa-me só concluir este raciocínio. Relativamente ao dia 17, que parece ser um dia tanto de encarregados de educação como de outras entidades, que vai ser aquele que vai dizer se corre bem ou se corre mal, e também se coloca no dia 17 e na reapreciação a possibilidade de se corrigir os erros. A minha questão é, e para os alunos que no meio deste processo, em vez de serem prejudicados, vão ser beneficiados. Esses não vão pedir beneficiados reapreciação. Podem ser beneficiados, por exemplo, se for classificada uma folha que não é daquele aluno... Ok, a troca. Ou então uma escolha múltipla que está errada e que é Sim, classificada. Rodrigo, isso é telegráfico. Telegráfico, Faz favor. só duas coisas grandes. Um grande aviso, já a Confap fez, e penso que estamos todos de acordo, que eu já ouvi muita gente a dizer que eu vou ter a prova, mais o chat GPT, Cuidado, a reapreciação sobe e baixa, consultem os professores, todas as escolas, os professores estão Sim, disponíveis. claro. Cuidado. Segundo ponto, este processo correu pessimamente, mas quando correr bem, não posso, e aí discordo completamente, o rigor e a justiça relativa será muito maior. Portanto, a análise estatística que se pode fazer, e Este tem é o aí... caminho, mas este é o com uma caminho em gestão todo o mundo mais civilizado, avisada agora e tem que melhor. correr bem, claro. Sim, aliás, o Governo tem dado sinais de que não vai Sim. voltar atrás nesta modernização. Madalena. Sim. Juntamente com a reapreciação, queria dizer que os alunos estão a apoiar os professores, estão do lado deles, pois temos noção do stress que eles têm, da pressão que eles têm, Estamos todos, e Madalena, é uma estamos relação à base de confiança. Eles não nos conhecem de lado nenhum, mas sabemos que eles estão a dar o seu máximo para bem. garantir o nosso melhor futuro. Muito bem, fica essa nota e da minha parte, votos das maiores felicidades e que seja uma nota boa, sem necessidade de reapreciação e justa, sobretudo. Obrigado aos quatro e até uma próxima oportunidade. Chegamos ao fim desta Arena CNN, já a seguir chega o CNN Fim de Tarde.